Obrigado, professora Bisaide. Professora Bisaide, nem se deu o trabalho de descer, eu já peço que rapidamente os nossos palestrantes, por favor, professor André, professor Renato, a sessão está aberta, as apresentações estão abertas para questionamentos, eu peço que se algum colega tiver algum questionamento, microfones, que se identifique, por gentileza, nome e de que cidade vem e a quem dirige a pergunta, por favor. Meu nome é Mário Rocha, eu sou de Salvador. Eu tenho uma questão endereçada inicialmente ao doutor Renato e uma segunda questão à mesa como um todo. Pois não. As situações que não se pode usar, seja relacionado a febre reumática, as situações que foram tratadas, elas foram respondidas de maneira elegante através do paradigma epidemiológico. Mas a minha pergunta é um pouco invertida. Qual o seu pensamento mecanicista? Por que não funciona nessas condições? E a segunda pergunta é para a mesa, de uma forma geral, o estudo isquímia, ele trouxe a ideia de que a avaliação morfológica, ela parece ser melhor discriminadora do que a informação funcional. E aí eu vejo os trabalhos que foram apresentados agora e fico intrigado que o FFR, ele é um bom preditor. Por que existe essa aparente dicotomia? Professor Renato, primeiro. Bom, é muito difícil, Mário, como você bem conhece, a gente definir mecanismos de ações através do trials. A gente sempre fala que o trial dá a verdade, né? Se for bem feito, se for elegante, com N suficiente, ele dá a verdade. Agora, o porquê que aquele trial tem aquele resultado, geralmente a gente tem que correr lá para os pesquisadores básicos e falar, me ajuda a entender. E aí, uma série de estudos mais mecanísticos dão sugestões para a gente. É difícil a gente saber essa resposta, eu já me debati muito com isso. O que mais próximo que chego é que essas situações onde o anticoagulante oral direto falhou, são situações onde o grau de anticoagulação tem que ser muito completo e não tão específico. E talvez você inibir a via de coagulação através de fator 2, 7, 9, 10, menos especificamente, e mais sistemicamente, talvez tenha uma eficácia maior. Aliás, a eficácia maior foi mostrada. Então, veja, situações muito protrombóticas, um corpo estranho no corpo, válvula mecânica, uma síndrome de anticorpo antifosfolípide, que a pessoa tem abortamentos de repetição e tromboses espontâneas, uma situação muito protrombótica. Então, são situações que, se você parar para pensar, a própria doença reumática não é uma doença da válvula, é uma doença sistêmica. Então, eu talvez atuando só na válvula, como se fosse algo de, eu vou melhorar aquela parte da válvula. Não, mas é algo sistêmico. Talvez eu precise de uma anticoagulação mais sistêmica, que atue em diferentes vias da coagulação, do que a vantagem de ser muito específico, mais seleto, fator 10, fator 2, fator 11 agora, mas você perde um pouco desse geral. Então, você ganha na maioria, mas você não ganha em todos. Eu acho que seria algo nessa linha. Vou me permitir direcionar a sua pergunta, no interesse do tempo, para a professora Bisaide, de avaliação não invasiva, cintilografia versus invasiva versus morfológica. Obrigado, Golden. Bom, vou resumir, porque esse é um assunto bem polêmico, né? Acho que o isquímia mostrou até uma mudança de paradigma, que nós sempre baseamos as nossas decisões nos estudos, até nem antes da FFR, né? Com medicina nuclear, ganho de carga de isquemia, mesmo em pacientes assintomáticos, nós sempre acreditávamos nas vantagens de tratar. Tratar, que eu digo, tanto de intervenção percutânea como cirúrgica. Só para diferenciar um pouquinho todos esses estudos de fisiologia com o próprio isquímia, os estudos como o FAME, desde a época do FFR até nos de IFR, o FLAIR, etc., basicamente, Mário, eles fizeram esses estudos com pacientes com lesões moderadas, lesões intermediárias. O isquímia entrou tudo, né? E nas subanálises, nas análises subsequentes ao primary endpoint do isquímia, está ficando cada vez mais claro de que o parâmetro anatômico deve ser mais olhado do que o parâmetro de fisiologia, né? Então, isso é de fato o que nós temos observado. E no isquímia, o que discerniu isso muito bem para a gente? No estudo isquímia, quando nós tínhamos lesões mais graves, aí na avaliação anatômica, 80%, 90%, terço proximal de DA, por exemplo, e esses pacientes foram randomizados para o tratamento clínico, esses foram que tiveram mais eventos. Então, a despeito de eu acreditar que pacientes estáveis, assintomáticos,
e com uma carga anatômica pequena de lesão, eles vão muito bem em tratamento clínico. E ficou claro para mim, aquele 1/4 de pacientes que teve, por exemplo, 23% que tiveram infarto no estudo de isquemia do tratamento clínico, ou os que fizeram crossover para tratamento, foram os que tinham uma carga anatômica de lesão maior. Então, isso foi uma certa mudança de paradigma, ou intuitivo para muitos que já faziam cateterismo nos pacientes assintomáticos e que indicavam tratamento baseado em muitas lesões e lesões graves. Não sei se eu respondi bem. Perfeito. Um colega aqui, por favor. Eu queria fazer um desafio ao Dr. Saile, que, analisando realmente a sua muito elegante e belíssima apresentação, a gente observa que, diante dessa avaliação da coronariopatia, estabelecendo um prognóstico, nós ainda estamos um pouco mecanicista, porque a gente ainda baseia-se sobretudo ao estudo FAME2, e a partir de dados fisiológicos, como a questão da perfusão miocárdica e também dados anatômicos, que, de certa forma, há uma transformação de imagem. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: eu até esperava que você colocasse alguma coisa dentro da sua apresentação em relação aos PETs, em que a gente passasse a observar agora, não necessariamente a questão anatômica, mas a questão inflamatória, aquela lesão quente, aquela lesão fria, que talvez, na minha impressão, é que possivelmente nós traremos mais dados prognósticos e de potencialidade de risco. Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Perfeito o seu comentário, perfeito. Eu acho que eu só não podia falar muito de PET, porque o Golder, que é muito chato, ele falou, fala só de imagem invasiva intracoronária. Eu obedeci. Mas, mesmo dentro do universo de imagens intracoronárias, e eu não tive tempo de aprofundar no NIRS, o NIRS é, sem dúvida nenhuma, um dos exames que, chegando agora no Brasil, que eu acredito que seja um marcador importante das lesões mais quentes, com conteúdo lipídico que faz aquele quimograma, né? Mas a fusão de imagens está chegando forte aí, junto com o OCT, com o NIRS, e mostrando as características de vulnerabilidade. Mas esse é um comentário interessante e nós estamos aprendendo ainda. Eu vou me permitir uma pergunta para o professor Nicolau. Professor Nicolau, o senhor fez uma revisão bastante elegante de quanto nós já avançamos nesse mundo em direção sem aspirina, mas o senhor ainda defende que há um espaço para aspirina, como o professor Renato colocou da varfarina. E aí o senhor mostrou as diretrizes, que já existe uma orientação em relação ao que fazer hoje. A pergunta é, eu olho essa plateia aqui e eu fico me lembrando quantas centenas de pacientes cada um de nós tem nos nossos consultórios em uso de aspirina por muitos anos sem eventos. A pergunta é, para esses pacientes que estão nos nossos consultórios, já é tempo de proceder à troca ou nós vamos fazer isso a partir dos casos que eu vou começar a atender segunda-feira quando eu voltar para a minha cidade? Excelente pergunta. O Golder, que é muito elegante, né? Como ninguém da plateia me perguntou nada, ele resolveu me perguntar. Mas eu ia usar a palavra de qualquer forma, porque eu quero fazer 2 comentários em relação às perguntas anteriores. O senhor pode. O primeiro comentário é sobre o problema do isquemia. Eu queria só lembrar uma coisa, a isquemia, CORT, fica na cabeça de todo mundo de que tratamento invasivo ou conservador foi igual nesses 2 estudos. Isso é um erro. Na realidade, o que esses estudos testaram foi uma estratégia invasiva ou conservadora naquele momento. Tem que lembrar que, tanto num quanto o outro, 30% a 40% dos pacientes que ficaram em tratamento clínico acabaram precisando de angioplastia para frente. Então, vamos deixar isso em perspectiva. Nós estamos falando de estratégia naquele momento. E não estamos dizendo que, para o resto da vida, o tratamento conservador é igual ao outro. Uma outra coisa muito importante também em relação a isso é essa história de ser importante ou não ser importante a angiografia, o grau de obstrução. E aí se começa... O doutor Alexandre ele mostrou claramente que a dúvida é nesses pacientes com lesões intermediárias. Mas ninguém tem dúvida quando o sujeito tem 90%. Não vamos fazer confusão com isso. E o melhor estudo sobre isso é estudo de 3, 4 décadas atrás, que foi o CAS, para quem não se recorda, Coronary Artery Surgery Study, que foi um estudo de cirurgia, testou cirurgia. Mas eles fizeram o melhor que existe, eles pegaram aquela população
independente da cirurgia, no registro deles, e acompanharam durante 4 anos em relação ao grau de obstrução. E mostrou claramente que se o sujeito tem 90%, ele tem 5 vezes mais chance de ter um infarto do que o sujeito que tem 70% ou 80%. Então, o grau de obstrução continua sendo importante, não tem dúvida nenhuma, e nós temos que continuar valorizando isso. E esses estudos de cirurgia versus angioplastia, tratamento clínico versus intervencionista, é estratégia naquele momento, sabendo que o sujeito que fica sem fazer o stent naquele momento tem uma chance razoavelmente grande de precisar de stent no futuro. Em relação à outra pergunta que foi feita por Renato, eu também quero fazer um comentário que me parece relevante. Isso é muito comum, e eu vou pegar um exemplo do que o André falou. Ele mostrou aqui brilhantemente a evolução dos inibidores de SGLT2. E vocês viram lá, começou com o tratamento do diabetes, depois se começou a notar que era bom para tratar a insuficiência cardíaca, e foi uma revolução. Eu não conheço nenhuma droga em 40 anos de profissão que conseguiu um classe 1 de recomendação tão rápido quanto os inibidores do SGLT2 no que se refere a tratamento de insuficiência cardíaca. Poucos anos, hoje é classe 1 de recomendação. É muito comum. E como o André também mostrou, até hoje está se tentando descobrir ou tentar explicar o porquê dos benefícios. Então, vem muito de encontro ao que o doutor Renato mostrou. Quer dizer, ele mostrou um dado e ele simplesmente, ele e a comunidade científica agora vai tentar as explicações e tudo mais, e vai demorar, eventualmente, décadas para a gente conseguir entender tudo isso. Mas, respondendo ao que você falou, você está pedindo para eu dar uma minha opinião do que eu estou fazendo. Eu não troco o que está indo bem. A resposta é simples assim. Agora, eu sou condizente com o que eu falei nas minhas conclusões, que também são minhas, porque isso não está em diretriz nem nada. Eu acho que a aspirina vai continuar, num futuro próximo, sendo utilizado para fazer angioplastia, na coronariopatia aguda, de tal maneira que nós não vamos ver desaparecer o uso da aspirina em coronariopatia aguda ou crônica, submetido a stent, num futuro próximo, mas estou cada vez mais convencido de que nós vamos utilizar dupla antiagregação plaquetária por tempos cada vez mais curtos, né? Se o New Mindset der certo, nós vamos dar alta para o paciente já sem dupla antiagregação plaquetária. E o que utilizar como monoterapia? É lógico que nós vamos avaliar caso a caso o risco de eventos isquêmicos, risco de eventos hemorrágicos, como sempre se tem que fazer obrigatoriamente quando se fala de terapêutica antitrombótica. Não tem jeito, não tem um carimbo para todo mundo. Mas a tendência é usar, no geral, cada vez tempos mais curtos de dupla antiagregação plaquetária, seguido de monoterapia. E o que vai usar na monoterapia? Anti-ADP ao invés da aspirina. E a grande discussão, a meu ver, no futuro, vai ser qual anti-ADP e em que situações. Então, tem situações que eu acho que a gente vai continuar usando clopidogrel e haverá situações em que a gente vai utilizar indefinidamente os novos anti-ADP. Essa é o meu feeling nesse momento. Só uma correção rápida. Eu acho que o New Mindset não vai concluir que a gente vai dar alta sem nada. É monoterapia, sem aspirina. Não, sem aspirina. Exatamente, sem aspirina. Claro. Só que eu já te passo, eu estou preocupado com o tempo e o André já está na ponta, ele está querendo ir embora. André, eu vou arriscar a nossa amizade aqui, porque você mostrou algo que, como o professor Nicolau reforçou, nós ainda estamos tentando entender. Quando você vê um diapositivo com múltiplos mecanismos, é porque a gente não sabe exatamente qual todos podem estar contribuindo. Porque é interessante, quando você olha os estudos de desfecho, surpreendentemente, as curvas se abrem muito precocemente e elas continuam se abrindo. Elas se abrem em dias, dependendo do desfecho analisado nos estudos do SGLT2. Então, eventualmente, você pode ter mais um mecanismo contribuindo, talvez, para uma fase inicial de benefício, outros mecanismos talvez tenham um poder, vão entrar mais tarde nessa evolução. Como é que é a tua leitura, no 1 minuto que a gente tem para encerrar, essa abertura tão rápida das curvas nos estudos de desfechos que endurece SGLT2? Em dias? Muito boa essa pergunta, né? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Difícil saber.
E esse é a busca da nossa em relação aos mecanismos que nós ainda não temos isso. E por que não se estuda isso, né? O Renato fala bastante em relação aos estudos, a diferença do N tão grande para ter essa resposta e o valor despendido para fazer um estudo para entender o que melhora. Será que é a redução do peso que faz isso? Será que é os mecanismos metabólicos que podem fazer isso? Ou será que é os dois juntos? Na minha opinião, obviamente, nós não temos estudo para responder essa pergunta, mas eu acho que o aspecto metabólico vem ganhando cada vez mais força, e isso a gente consegue ver, porque o SELECT mostrou isso, que mesmo nos pacientes que não tinham uma obesidade tão grande, nos pacientes com sobrepeso, o benefício foi tão evidente quanto, ou até não estatisticamente comparado, mas foi até um pouquinho maior, não estatisticamente comparado, mas foi bom. Então, é um medicamento metabólico, nós não temos dúvida que vem ganhando cada vez mais esforços. Eu não tenho dúvida da nossa plateia, quem não está utilizando esse medicamento é uma questão de tempo, porque já está nas nossas diretrizes, o SGLT2, os análogos receptores vão ganhar cada vez mais força, já é na nossa diretriz da OES, que a gente já colocou a utilização dos dois, e nós não temos dúvida que deve entrar, agora com essas novas resoluções, agora com esses novos estudos demonstrando os benefícios, ela deve entrar isso. Obrigado, André. Eu Amizade acho que isso mantida. pode ser discutido muito tempo, mas vou responder a primeira pergunta, a primeira parte da sua pergunta, numa frase. As curvas se separam precoce nos inibidores de SGLT2 para insuficiência cardíaca, que é o que eu estou mais por dentro, elas se separam porque aquilo ali é mortalidade mais hospitalização por insuficiência cardíaca. E ela se separa por conta de hospitalização por insuficiência cardíaca, por conta da diurese osmótica. Isso está explicado. Perfeito, professor. Perfeito, perfeito. Eu peço a compreensão de todos, eu sei que provavelmente há mais perguntas, eu entendo que os palestrantes ficam à disposição de todos, mas eu queria agradecer, nós temos que cumprir o horário, o brilhantismo, atendeu a expectativa dessa sessão, que é exatamente esse olhar crítico para as nossas práticas atuais, pensando o que nós vamos fazer a partir de segunda-feira, de volta aos nossos consultórios. Muito obrigado a todos, bom congresso.